A paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Anderson Soares. Estaremos hoje fazendo a leitura diária de quarta-feira da lição de número 6, lição que tem por título A Promessa de Cura Divina. Estamos estudando o quarto trimestre de 2024 da lição dos adultos, que tem por tema geral as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então hoje, lição de número 6, quarta-feira, a leitura diária está em Gênesis capítulo 6, versículos 3 e 13, e 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. A leitura diária de hoje tem por título Com o tempo o homem passou a viver menos. O texto sagrado diz assim, Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E no versículo 13, Deus diz assim, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o texto sagrado diz assim, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então a Bíblia mostra que após o pecado de Adão e Eva, a longevidade humana começou a diminuir gradualmente ao longo das gerações. Em Gênesis 5, nós vemos que os primeiros patriarcas viveram por centenas de anos. Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. No entanto, com o aumento do pecado e da corrupção moral na terra, a expectativa de vida começou a cair. Após o dilúvio, em Gênesis 6, 3, que é o texto que nós lemos, Deus limita os dias do homem a 120 anos, uma restrição que reflete a deteriorização da condição humana e a necessidade de limitar a expansão do pecado. Mais tarde, no Salmos 90, versículo 10, Moisés escreve que a vida do homem se restringe a 70 ou 80 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, destacando que até mesmo esses anos são marcados por trabalhos e dificuldade. Essas passagens refletem o impacto do pecado na humanidade e no corpo humano, resultando em uma redução da longevidade ao longo das eras bíblicas. Então, que Deus abençoe os irmãos, um forte abraço e até amanhã.